Fala galera, beleza? Hoje a gente vai estrear um novo quadro no nosso canal, que é um quadro de análise de filmes, e o filme que nós escolhemos, por sugestão do Alderson e do Júnior Matos, ambos membros da Monociclo, será o Donnie Darko. Então, antes de começar, eu peço que você curta e compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as nossas notificações. Bom, antes de a gente começar a nossa análise de Donnie Darko, eu preciso, além de fazer uma introdução do filme, dizer a vocês que a gente vai estar, infelizmente, dizendo alguns spoilers ao decorrer do vídeo, porque a gente precisa dizer esses spoilers para poder explicá-lo. Então, vamos lá. Donnie Darko é um filme de 2001 do gênero de drama e fantasia, mais ambientalizado em 1988. O filme versa ali, trata concepções acerca de viagens em espaços temporais com alguma coisa envolvendo uma mística maia, uma mística um pouco religiosa. Mas para a gente poder analisar Donnie Darko, a gente precisa estudar a obra base do filme, que é justamente o livro A Filosofia da Viagem no Tempo. Se vocês não se lembram, eu vou refrescar a memória de vocês. Na metade do filme, o Donnie Darko, ele pergunta ao seu professor de física algumas coisas relacionadas à viagem no tempo. E o professor de física responde alguns aspectos e entrega a ele um livro escrito por uma personagem da trama, que é a Robert Sparrow, denominado A Filosofia da Viagem no Tempo. Nesse livro contém os aspectos fundamentais para que a gente possa compreender a trama, e eu vou estar procurando explicar esse filme do início ao fim com base nesse livro. E eu também vou estar deixando durante o livro algumas imagens de como vocês já puderam perceber do filme, para vocês lembrarem as cenas. Este livro, embora ele seja curto, traz consigo ideias fundamentais para a nossa explicação do filme. Eu não vou explicar o livro de cabo a rabo. O que eu vou fazer é aplicar os conceitos do livro ao filme, de modo que a gente possa entendê-lo do início ao fim. A trama de Donnie Darko está situado no que o livro chama de universo primário e universo tangente. O universo primário é aquele universo que já existia a priori, é um universo estável, bem comportado, que já existia e onde está situado todos os personagens, sem nenhuma tentativa de modificação do próprio sistema. Já o universo tangente é um universo que surge paralelo ao universo primário, e ele surge basicamente devido a uma anomalia na quarta dimensão temporal que não é explicada pelo filme. Essa anomalia, que é um problema aleatório, ela nasce justamente porque o universo tangente ele é uma cópia imperfeita do universo primário. E da feita que esse universo tangente copia o universo primário de modo imperfeito, ele deixa algumas características no filme que mostram que, de fato, o Donnie Darko já estava inserido dentro do universo tangente. Outra coisa importante desse universo tangente é que, como ele é uma cópia imperfeita, ele é um universo instável. E o que ocorre é o seguinte: se durante aquele período que aparece no braço do Donnie Darko, ele não conseguir resolver esse problema do universo tangente, que eu já vou discutir com vocês qual é o problema, esse universo tangente vai se colapsar em um buraco negro e destruir tanto o universo primário quanto o universo tangente. No momento que o universo tangente copia o universo primário, ele deixa alguns erros dentro dele. Esse erro pode ser visto através do que o livro chama de artefato. Esse artefato é o motor do jato. Se vocês assistiram o filme, vocês lembram que em algum momento da história, logo no início da história, na verdade, cai uma turbina de um avião no quarto do Donnie Darko e ninguém sabe dizer de onde veio, porque nenhum avião caiu nas redondezas, nenhum avião colidiu, mas o fato é, tinha uma turbina acertou o quarto do Donnie Darko, e infelizmente ele não estava lá, e a gente vai explicar porque ele não estava mais na frente. Essa turbina é o que caracteriza o início da existência do universo tangente em Donnie Darko. Por quê? Quando o universo tangente copia o universo primário, ele, devido à anomalia na quarta dimensão temporal, ele copia dois motores de jato de maneira duplicada. Um motor de jato, que vai aparecer normalmente no filme, só que um desses motores vai ficar sobrando no universo tangente. E como ele sobra, ele cai na casa do Donnie Darko. E por que cai lá? Porque isso já é o enredo do filme, né? Então, sumarizando, o que a gente tem é um universo primário e um universo tangente, sendo que esse universo tangente é uma cópia imperfeita do universo primário, que deixa algumas falhas, como o motor do jato, certo? Além do mais, esse universo tangente ele é instável, e se esse problema da duplicata não for resolvido, ele vai futuramente se colapsar no buraco negro e destruir tanto o universo primário quanto o universo tangente.
E o tempo que o Donnie Darko tem para resolver esse problema é justamente aquele tempo de 28 dias e 6 horas que aparece no braço dele. No filme, o Donnie Darko ele é escolhido como o que o livro chama de receptor vivo. O receptor vivo ele é escolhido arbitrariamente, o Donnie Darko é escolhido por causa do enredo mesmo, tendo visto que a turbina caiu na casa dele, etc. Ele não estava lá, por um motivo que nós vamos explicar mais na frente. Mas o fato é, o receptor vivo é o objeto escolhido dentro do universo tangente para tentar resolver o problema da anomalia gravitacional. Ou seja, o receptor vivo ele é escolhido pelo próprio universo tangente para que ele resolva o problema, né? Isso é uma das místicas que envolve o filme, do próprio sistema tentar se configurar numa configuração que seja boa, né? Uma configuração que não resulte na aniquilação da humanidade. Esse receptor vivo, ele apresenta algumas, a partir do momento que ele é escolhido aleatoriamente, ele apresenta algumas qualidades. Dentre dessas qualidades, ele apresenta uma super força. Essa super força você pode perceber no livro, no filme, quando ele crava aquele machado naquele mascote de bronze, que era impossível, porque o mascote era muito mais alto e é um mascote de bronze, ele consegue cravar o machado lá. A segunda característica é justamente a capacidade de atear fogo nas coisas, né? Ter o controle do fogo. Isso é mostrado no filme quando ele queima a casa do Jim, né? Que é um dos personagens do filme. A terceira qualidade é justamente ele ter a capacidade de criar portais no espaço-tempo através da água. Isso ele também consegue. A irmã dele até entra no quarto para poder, achando estranho o que ele está fazendo. E a quarta característica são os poderes de telecinese. Se vocês não se lembram, eu vou refrescar a memória de vocês agora. No final do filme, ele sobe o topo de uma montanha. E ele sobe um topo de uma montanha para ter uma visão mais geral do que está acontecendo, porque ele já entende que ele precisa jogar uma turbina do avião por dentro da quarta dimensão temporal, de modo a consertar os universos. Ele sobe essa montanha e utiliza os poderes dele telecinéticos para poder tirar o motor do avião onde a mãe e a irmã dele estavam dentro, né? Aí ele utiliza poderes telecinéticos para isso. É importante que a gente compreenda que a Donnie Darko é uma obra na qual a mística do universo tangente sempre conspira para um resultado positivo que não resulte no final ou não resulte na aniquilação da humanidade. Então, o universo tangente procura criar meios para que o receptor vivo possa resolver o problema do universo tangente, de modo que o universo primário seja mantido e tudo volte à configuração inicial, que é quando a turbina cai no quarto do Danny. Uma das formas é justamente a criação de duas classes de personagens, que são os manipuladores mortos e os manipuladores vivos. Os manipuladores mortos são personagens que morrem apenas dentro do universo tangente, que é onde quase toda a obra do Donnie Darko está ambientalizada. E quem é que morre lá? Morre o Frank, que é aquele rapaz vestido de coelho, e morre a Gretchen, que é então a namorada do Donnie Darko. E aí é curioso, porque os manipuladores mortos têm uma função extremamente importante no filme. Porque esses manipuladores mortos, eles têm o poder de navegar através da quarta dimensão temporal. Ou seja, eles podem não só viajar no tempo, como podem se comunicar com o receptor. Que é justamente o que o Frank faz com o Donnie Darko. Se vocês não se lembram, o Frank ele toma um tiro no olho direito dele. Ele toma um tiro no olho direito. E isso é o que resulta no assassinato dele na trama. E o Frank tem um papel muito importante, porque, se vocês se lembram, é o Frank que acorda não, é o Frank que faz com que o Donnie entre no estágio de sonambulismo e saia da casa. É o Frank que fornece as datas do problema, e é o Frank que guia durante o Donnie Darko praticamente durante toda a trama as coisas certas. E outra característica dos manipuladores mortos é que eles possuem a capacidade de criar armadilhas de garantia, né, como o livro batiza. Essas armadilhas de garantia são tipo armadilhas nas quais os manipuladores mortos colocam o receptor vivo para que de fato ele cumpra o objetivo. Isso é muito louco, porque se vocês prestarem atenção na trama, por que o Frank é assassinado? O Frank é assassinado pelo Donnie porque o Frank atropela a namorada dele. Ou seja, a namorada dele também é uma manipuladora morta que tem um papel fundamental. Se ela não tivesse sido atropelada pelo Frank, o Frank não teria levado um tiro do Donnie, que o Donnie ficou muito puto, ficou muito nervoso e deu um tiro na cabeça dele, e o Frank não teria morrido
por conseguinte não teria o poder de viajar na quarta dimensão temporal para poder salvar o Donnie no momento que ele seria morto com aquela turbina. Outra coisa curiosa é que quem coloca ela no caminho do Donnie é justamente o Frank. O Frank, se vocês não se lembram, o Frank ele guia o Donnie para a escola. O Donnie dá uma machadada no registro da escola, a escola é inundada. Quando isso acontece, não tem aula. E aí ocorre o primeiro contato do Donnie com a Gretchen. E aí eles começam a conversar e tudo mais. Justamente porque o Frank criou essa possibilidade. E mais na frente o Frank que atropela a Gretchen e o Donnie mata o Frank. De modo que ele possa ter esse poder. Ou seja, tudo está conectado na trama. Isso é uma coisa fantástica. Porém, nós também temos os manipuladores vivos. Os manipuladores vivos, eles são parecidos com os manipuladores mortos. Eles têm a mesma função, que é de guiar o Donnie a fazer as escolhas certas de modo a resolver o problema da anomalia na quarta dimensão temporal. Porém, a diferença é que eles não morreram durante o universo tangente. E quem que a gente pode citar? O professor de física dele, que entregou o livro, que é a filosofia da viagem no tempo, e permitiu que o Donnie entendesse o que ele precisava fazer. A professora dele acho que é uma professora de literatura, que fez ele ter alguns questionamentos acerca dessa problemática. Tem também uma outra professora dele, que eu acho que é uma professora de educação física, que acaba fazendo com que ele saia da escola em um dado momento lá e possa ficar mais tempo refletindo acerca dessas questões. Ou seja, tem todo um ambiente por trás que cria como eu posso dizer, a ambientalização necessária para que o Donnie Darko salve o universo. Então o que a gente tem até agora, além da existência do universo primário e do universo tangente, é o fato de que o universo tangente, através de uma conspiração, podemos dizer assim, cria funções em determinados personagens, de modo que ele se conserte e tanto o universo de modo que ele se conserte e o universo primário seja mantido, né? E essas funções são o receptor vivo, que é o Donnie, e a gente já elencou porque ele é o receptor vivo. Os manipuladores mortos, a gente já elencou porque eles são os manipuladores mortos. E os manipuladores vivos, que eu citei anteriormente. Tá, eu falei logo no início do vídeo que o universo tangente ele era instável, né? E se esse problema não fosse resolvido, ele se colapsaria em um buraco negro que engoliria tanto o universo primário quanto o universo tangente. A principal evidência disso é justamente no final do filme, quando o Donnie Darko volta para casa dele com a namorada dele morta já. Ele olha para cima da casa dele, que é justamente onde ocorreu o incidente, e ele percebe que está formando um vórtice negro, né, em cima da casa dele. Aquele vórtice negro, ele surge justamente ali no dia 31 de outubro, ou seja, que é depois daquele período no qual o Frank falou que ele teria para resolver o problema, ou seja, caracterizando mais uma vez o universo tangente, né, que é justamente um universo que é instável, ele sobrevive só durante algumas semanas. E aí aquele vórtice que se forma é justamente porque o tempo já está tão escasso que o universo tangente começa a eclodir. E essa eclosão, né, do universo tangente daria resultado a um buraco negro que engoliria os dois universos. E aí, para salvar, como eu disse anteriormente, ele sobe no monte para ter uma visão geral e pega um dos motores acho que só tem um motor no avião, na verdade, eu não sei. Pega o motor do avião que está carregando a mãe e a irmã dele e dispara para dentro da quarta dimensão temporal, porque aí ele já percebe que ele tem poderes telecinéticos, visto que ele já leu o livro da Robert Sparrow. E ele consegue resolver o problema, né? O universo tangente vira uma cópia perfeita, e quando ele faz que o universo tangente de fato vire uma cópia perfeita, esse universo tangente regressa ao instante inicial onde tudo começou, que é quando a turbina cai dentro do quarto dele. Contudo, fica aquela indagação, por que o Donnie Darko morreu? Para explicar ela, eu vou falar um pouco dos sintomas que os personagens têm pós solução do problema. Uma das características de todos os personagens que estão dentro do universo tangente, após o problema do universo tangente ser resolvido, de acordo com o livro, é que eles passam a ter sintomas através de sonhos dos problemas. Como a gente pode ver isso? Eu anotei aqui alguns do que eu pude captar. O primeiro é a terapeuta. Logo depois que o problema do universo tangente é resolvido, e o Donnie Darko já mostra aquele ambiente com pós-Donnie Darko de fato morto, a terapeuta acorda de um sonho, né? Acorda de um sonho meio bugado. E por que ela acorda bugada? Porque ela conviveu ali com essa ideia do fim do universo e tudo mais, visto que ela era a terapeuta do Donnie Darko. A segunda coisa é o Jim Cunningham. Jim Cunningham é aquele personagem que está relacionado com aquela ideia de medo,
e amor. E no Universo Tangente mostra que, na verdade, ele tem um arcabouço um arcabouço não, né? É um quarto escondido com várias coisas de pornografia infantil. Ou seja, o filme mostra ele a priori como um paladino da justiça, um homem de sucesso e tudo mais, mas na verdade ele é só um aliciador de menores, né? Que ele tem uma vasta coletânea de pornografia infantil. E se vocês não lembram, ele acorda chorando, triste, porque ele tá lembrando de todo mundo, de tudo isso e vendo que ele é um merda, né? O segundo que eu anotei aqui é o Frank. Eles mostram o Frank sentado ao lado da cama, com uma feição um pouco chorosa, né? Porque na verdade ele é um personagem muito importante nisso, ou talvez ele seja o mais atormentado, segurando o olho direito, né? O olho que ele levou um tiro, ou seja, ele relembra de algumas coisas, ou seja, os sonhos manifestam os ocorridos do Universo Tangente. O quarto que eu pude perceber é a Gretchen. No final, ela olha para a família do Donnie, né? Como se ela conhecesse a família e de fato ficasse comovida pelo que aconteceu com o Donnie, sendo que a priori ela não conhece o Donnie e não conhece a família dele. Mas dá pra ver que ela fica consternada com a situação, ela até acena pra mãe do Donnie, ou seja, ela tem alguma ligação que ela não consegue explicar, que é provavelmente através desses sonhos. Mas, pra mim, o que mais atesta isso é a personagem que eu falei que ia conversar um pouco mais na frente, a Robert Sparrow. A Robert Sparrow é a senhora que escreveu o livro, e na trama, naquele período que passa, ela é vista como uma senhora enlouquecida, né, uma senhora doida. Essa senhora, para situar quem é a personagem, ela é uma ex-freira que virou professora de ciências do dia pra noite e escreveu esse livro sobre a filosofia da viagem no tempo. Posteriormente, ela enlouqueceu. Ou seja, provavelmente, pela poder ter escrito as coisas que ela escreveu no livro, ela passou pelos mesmos problemas do Donnie Darko e, na época dela, resolveu um desses problemas de Universo Tangente. E, no entanto, como ela mesma relata no livro dela, o que ocorre é que as pessoas que passaram por esse processo, e em especial o receptor vivo, eles começam a ter vários sonhos alucinógenos que levam eles à loucura, né? Como foi que aconteceu com ela própria. E aqui, talvez a gente consiga responder a razão pela qual o Donnie Darko optou pela morte. Se vocês não lembram, o Donnie Darko é um personagem problemático na série que tem, dentre vários problemas, o principal deles é uma esquizofrenia. Ou seja, ele já é um personagem meio louco, né? Inclusive, essa ideia da esquizofrenia é até uma resposta alternativa para as ideias do filme, mas a gente pode comentar em outro vídeo, não nesse. Então, eu acredito que ele optou por morrer porque, já sabendo que ele teria essas alucinações, ele preferiu não passar por tudo isso, visto que, a priori, tudo aconteceu como o livro dizia, e aí ele talvez para evitar de passar por ficar louco, optou por morrer. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da análise. Ela deu muito trabalho pra mim. Eu acho que eu passei um dia inteiro matutando e pensando sobre esse filme. Tive que até consultar esse livro na internet. E consultei até achando que não iria existir, mas acontece que o livro existe e ele ajudou na explicação do filme. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da explicação do filme. Caso vocês tenham alguma dúvida, sugestão ou então explicações alternativas, pode comentar aí embaixo. Peço também que vocês curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal e cliquem no sininho para receber nossas notificações. Beleza? Valeu, obrigado.